Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você. Tudo bem? Muito boa noite para você. Chegou a hora de você ficar bem informado sobre as coisas da política. É a hora de você conferir tudo aqui no nosso programa, o que acontece em relação à Prefeitura de Goiânia, Governo do Estado. E se der tempo ainda, a gente vai falar também sobre o Governo Federal, algum assunto que venha lá de Brasília. No programa de hoje, a gente recebe mais uma vez aqui, para começar o programa, jornalista, radialista Luiz Gama. Tudo bem, Gama? Boa noite. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Tudo em ordem, tudo moralizado. Apostos para mais um programa Paulo Berengues. É isso. Rapidinho o intervalo e a gente já volta. Fique ligado. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. No momento certo, o governo de Goiás tomou as medidas de ajuste de suas contas. As secretarias foram reduzidas de 16 para 10 e foram cortados 5.000 cargos comissionados. Também foram feitos investimentos na eficiência da gestão pública. Com as contas equilibradas, credibilidade e diálogo, os goianos construíram as bases para um novo salto de desenvolvimento. Assim, nasceu o programa Goiás na Frente, o programa de investimentos do governo de Goiás. Mais de 6 bilhões de reais serão aplicados em saúde, educação, segurança, asfalto, habitação, saneamento e muito mais. Outros 3 bilhões de recursos indiretos completarão o programa, totalizando 9 bilhões de reais de investimentos. Goiás anda na frente e caminha para se tornar um dos estados mais competitivos do nosso país. Mais desenvolvimento, mais empregos. Goiás, inovação que cuida das pessoas. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. A BPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à BPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Se tem uma coisa que torna todos iguais é a preocupação com saúde. Se você tem síndrome de Down, algum tipo de trissomia ou doença crônica, é sua hora de se vacinar contra a gripe. De 8 a 12 de maio, procure um posto de saúde. Leve identidade e cartão de vacina. Não se esqueça, 13 de maio é o dia D. Todos os grupos tomam a vacina. Governo de Goiás. Responsabilidade que cuida das pessoas. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje. A gente conversa com o jornalista, radialista Luiz Gama. Gama, primeira pauta do programa de hoje é o programa Goiás na Frente, que essa semana teve mais uma etapa lançada pelo governo do estado. E a gente vai falar sobre isso porque o assunto é da mais alta importância, porque dessa vez envolve a educação. São mais de 510 milhões de reais que serão destinados a uma série de benefícios que você confere agora. 510 milhões de reais em investimentos feitos nas áreas de educação, cultura e esporte. Valores que fazem parte do programa Goiás na Frente Educação, lançado pelo governo de Goiás por meio da SEDUCE.
O prefeito de Trindade, Jânio Darro, falou que investir em educação é investir no futuro. Nossa maior expectativa é de que esse programa realmente ele possa fazer com que a educação ela seja cada vez melhor em nosso estado. Então a nossa cidade, a nossa expectativa, nós sempre temos lá, sempre tivemos uma parceria grande com o governo de Goiás, o governador Marconi Perillo sempre prestigiou muito Trindade e acredito que com esse programa também Trindade vai receber muitos benefícios na educação. Outro prefeito que agradeceu o empenho do governador foi Kelson Vilarinho, de Cachoeira Alta. O município foi um dos 75 que recebeu o ônibus escolar. Nós temos uma extensão muito grande do município, onde nós temos 1.100 produtores. Desses 1.100, nós temos por volta aí de 300 alunos na área rural. E é um custo muito alto, porque o deslocamento é muito grande. Em entrevista, o governador disse que o maior objetivo do governo ao realizar os investimentos é elevar o IDEB do estado. Nesse dia de hoje nós celebramos um pacto com a educação, entregando quase 400 milhões de reais em benefícios diretamente aos professores, aos servidores administrativos, aos alunos. Estamos entregando mais 75 micro-ônibus novos, 0 quilômetro. Estamos entregando também o aumento de repasses na área de merenda, para o próprio transporte escolar através dos municípios e o aumento de salários entre 7,5% a 32%, também o auxílio alimentação para todos os integrantes da rede estadual de educação. O que nós queremos é que Goiás esteja cada vez mais entre os primeiros do Brasil no IDEB, que os professores estejam estimulados e os alunos também preparados para estarem cada vez mais entre os melhores do país. Gama, queria que você fizesse uma análise rápida sobre esses investimentos, né, dentro da educação, ao ponto, inclusive, de o Sintego, que tradicionalmente sempre foi opositor ao governo do estado, agora reconhece, né, esses investimentos que estão sendo feitos, principalmente no reconhecimento do trabalho do professor. Exatamente, é um momento ímpar aqui no estado de Goiás, até porque foi a primeira vez que eu me lembro aí nesses últimos 10, 15 anos, desde a presença, por exemplo, da Bia Lima lá no Sintego, dela aparecer na imprensa, numa mídia do próprio Sintego, falando, né, desses resultados. É evidentemente que ela valoriza o trabalho dela, o trabalho do sindicato, enfim, mas a verdade é que é a primeira vez que a gente vê a Bia Lima na televisão com a cara boa, com uma cara que não seja aquela cara azeda, aquela cara de revolta e de briga e etc. Uma cara mais serena, mais tranquila, anunciando essas conquistas, que são fundamentais para a educação andar, caminhar a passos largos aqui em Goiás. Só, por exemplo, esse vale alimentação de R$500 que atinge todos os funcionários da educação é um negócio maravilhoso, fantástico, ajuda e muito. É muita coisa, são 500 milhões só para a área da educação. É um passo enorme que o governo de Goiás dá nessa área tão fundamental, tão necessitária. E a área, ela tem tanta necessidade que você faz e precisa fazer. Mas convenhamos, esses 17 mil novos equipamentos de ar-condicionado, 75 novos ônibus escolares, 15% de reajuste no transporte escolar, mais uns R$500 de vale alimentação. E esse reajuste salarial, que vai de 7,5% a 32% para as mais variadas funções dos funcionários da educação, é um negócio que nunca antes na história de Goiás teve. Paulo, isso aí devemos reconhecer. E na história de Goiás também a questão do IDEB, né, que o governador está visando lá na frente, com todos esses benefícios, melhorar, consolidar primeiro essa posição de Goiás entre os primeiros no IDEB no país e fazer com que esses índices sejam cada vez maiores e melhores para o estado de Goiás. Nós já alcançamos, né, nos últimos 3 ou 4 anos, 2 posições maravilhosas, principalmente no que diz respeito ao ensino médio, em relação ao ensino fundamental, aquela fase 2 do ensino fundamental, precisamos avançar um pouquinho mais. Naturalmente que essas medidas, que esse Goiás na frente, essa fatia do Goiás na frente, desses quase 10 bilhões, essa fatia destinada à educação vai colaborar e muito para que Goiás avance com certeza no IDEB, nos índices do IDEB já para os próximos anos. E a questão do professor, né, Gama? Eu falo até porque a minha formação também foi de professor, embora eu nunca tenha dado aula, mas a gente sabe da dificuldade dos professores, do desestímulo que existe nos dias de hoje e essa guerra, né, que existe também entre sindicatos, até entre os próprios sindicatos que se dizem representantes dessa categoria, né? Aqui no caso de Goiânia, por exemplo, existe o Sintego, que não aprova o que o Sinced faz e vice-versa, e a coisa acabou resultando num desconforto geral, numa
ocupação, inclusive, da sede da Secretaria Municipal de Educação, dias atrás, e uma desocupação violenta. Quer dizer, essas coisas têm que acabar num país que quer crescer, que senão, sem a educação, sem o respeito pelos professores, pelos servidores da educação e pelos alunos, a gente não vai a lugar nenhum, a não ser para baixo. Como você, a minha formação também é de professor, e eu sinto muito quando vejo a desvalorização, quando eu vejo que, por exemplo, o professor, por mais vontade, por mais capacidade que tenha, sofra ao ver, por exemplo, lhe faltar ferramentas para desenvolver a sua melhor função. E no caso específico de Goiânia, o que mais atrapalha é essa questão política, partidária, né? Entre os sindicatos, buscando uma representatividade. E quem perde com isso, na verdade, é a classe, é o próprio professor. Nem o Sinteg, nem o Sintsed acaba ganhando, nem um lado nem outro. Quem ganha realmente é quem deseja o mal da educação ou quem não vê a educação com olhos bons, com olhos positivos. É lamentável que isso ocorra aqui na capital. Verdade. Mas uma coisa também que me chamou a atenção, para a gente fechar esse assunto, é o envolvimento, né, que o governador buscou junto aos prefeitos, né, para que haja essa ação difusa, essa ação que abranja todo o Estado, né? A gente viu prefeitos ali falando, por exemplo, o prefeito Joane Darro, da sua Trindade, né? Perfeito. Da nossa Trindade, né? Claro. Da nossa Trindade. O prefeito Joane Darro, que tem feito um belo trabalho lá e que foi em busca também de mais recursos, quer dizer, para esse efeito multiplicador dentro da educação no Estado. Exatamente. Aliás, o ponto mais positivo desse programa Goiás na Frente, que tem cerca de 10 bilhões de reais para serem investidos aqui no estado de Goiás, o ponto mais positivo, eu acho que o ponto alto é essa questão municipalista que o governador Marconi Perillo deu a esse programa todo. Como assim? Porque ele fez questão de ouvir cada um dos 246 prefeitos de Goiás. Não tem nenhum prefeito que não foi ouvido, não tem nenhum prefeito que não tenha dito ao governador o que era importante para a cidade dele. Não é ninguém que está dizendo, eu vou fazer isso naquela região porque eu penso assim, naquela outra porque eu penso assado. Não. Tudo isso que está acontecendo, essa divisão, cada investimento em cada cidade, em cada região, é de acordo com a necessidade da região, porque em reunião com cada um desses prefeitos, o governo de Goiás soube exatamente o que estava acontecendo. Essa visão, essa questão municipalista, dá inclusive ao governador Marconi Perillo o título de o governador mais municipalista da história de Goiás. Tá bem, eu tenho que chamar o intervalo comercial, mas a gente volta rapidinho. Fique ligado. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Se tem uma coisa que torna todos iguais é a preocupação com saúde. Se você tem síndrome de Down, algum tipo de trissomia ou doença crônica, é sua hora de se vacinar contra a gripe. De 8 a 12 de maio, procure um posto de saúde. Leve identidade e cartão de vacina. Não se esqueça, 13 de maio é o dia D. Todos os grupos tomam a vacina. Governo de Goiás. Responsabilidade que cuida das pessoas. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex gravados no seu vidro. Você merece. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. Programa Goiás na Frente. O que será feito nas cidades do interior? Todos os prefeitos já foram ouvidos? O programa Goiás na Frente foi construído com base no diálogo.
Todos os 246 prefeitos do estado foram recebidos, independente de partidos, e apresentaram as demandas de suas cidades. O resultado já pode ser visto. As obras estão começando em todas as regiões do estado. No total, serão aplicados 500 milhões de reais em convênios municipais que já estão em processo de aprovação. Os investimentos do programa Goiás na Frente foram definidos em comum acordo, com foco no que cada cidade precisa. Uma forma inovadora de gestão, onde se ouve e se faz em conjunto, respeitando a realidade de cada município. Os recursos estão disponíveis para os prefeitos de todas as cidades. Goiás, inovação que cuida das pessoas. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o jornalista, radialista Luiz Gama. Gama, vamos também falar um pouco sobre Câmara de Vereadores? Vamos lá. Vamos lá, Câmara de Vereadores que sempre rende, né? Assuntos polêmicos. E um deles, que está incomodando boa parte dos vereadores naquela casa, é a falta de um líder do governo. O prefeito Iris Rezende até hoje não escolheu um líder que o represente naquela casa para, inclusive, conduzir a bancada nas votações importantes que acontecem naquela casa. Vamos ver. Vereadores de Goiânia já estão incomodados com a falta de um líder do prefeito Iris Rezende na Câmara Municipal da capital. Pela minha experiência, qualquer parlamento do mundo, o executivo tem que ter um líder de ligação entre o legislativo e o executivo. O que me deixa assustado é que essa lacuna, ela está trazendo uma série de desentendimentos. Quem são os vereadores que estão postulando a liderança? O prefeito Iris já sinalizou? Como é que está essa questão? Bom, eu vi no noticiário dessa semana de que o prefeito Iris Rezende vai deixar a Câmara escolher o líder. Eu nunca vi isso na minha vida. Líder do prefeito é do prefeito, não é da Câmara. Quem também acredita que quanto mais o tempo passa sem a liderança, pior fica a relação entre o Executivo e o Legislativo é o vereador Oséias Varão. Mas segundo ele, que é um dos cotados para assumir a cadeira de líder, o tempo de Iris precisa ser respeitado. Eu tenho percebido aqui na casa algumas arestas que têm surgido, que posteriormente isso pode se tornar mais difícil a aglutinação de uma base, mas é claro, eu tenho que aguardar o prefeito, respeitar a escolha dele. Agora, eu creio que o prefeito ainda não escolheu porque não tivemos ainda projetos significativos de relevância para o passo aqui na casa, então ele está conseguindo levar isso ainda com uma certa tranquilidade e, portanto, está adiando a decisão, acredito eu, até encontrar o nome que ele entenda ideal para ocupar a função. É isso, né, vereadores preocupados, né? Prefeito Iris Rezende, já estamos aí em maio. Aliás, falando em maio, vou fazer um parênteses aqui para fazer um registro nosso aqui, Gama. Sim. Exatamente nesta semana, este programa está completando 14 anos de exibição aqui pela TV Goiânia Band, né? E eu quero fazer um registro aqui de reconhecimento à parceria, né, que nós temos tido com essa emissora, com os dirigentes da emissora, com o Everton, grande Everton Machado, o diretor-geral da emissora, com o Eriton Salgado de Oliveira, que é o comandante dessa emissora, e com todos, né, Zezinha, Maiara, todos, né, que fazem parte da equipe, de alguma forma, ajudam a gente a manter esse programa no ar. E aqui também, na nossa retaguarda, que é a nossa equipe também, né, que ao longo desses 14 anos conseguiu produzir muitos assuntos interessantes que fizeram com que o programa tivesse essa vida longa, né? 14 anos para um programa de política em Goiás não é fácil não, né, Gama? Parabéns, Paulo. Parabéns a você, parabéns a toda a sua equipe e a própria TV Goiânia Band, uma casa que tem, até em função da rede nacional, também, né, muita história com o jornalismo verdade, com o jornalismo de credibilidade, né? É a marca principal do Grupo Bandeirantes como um todo. Parabéns a todos vocês. Jornalismo político, né?
O que é mais complicado, é mais difícil, né? A Band tem essa tradição dentro do jornalismo político também. Parabéns. Mas, Gama, obrigado, né? Obrigado em nome de todos também. E obrigado a você, né, telespectador, que é a razão maior de a gente estar no ar e você que nos segura, né? Nos sustenta, né? Segura a gente, né, Gama? Com a audiência. E desses 14 anos, se não me falha a memória, eu tenho quase uns 10 aqui de vez em quando aparecendo aqui para dar os meus pitacos. Faz parte da equipe, né, Gama? Graças a Deus. De coração. Gama, mas vamos lá. Câmara de Vereadores sem um líder. Por isso que está essa confusão que está lá, ou não? Com toda certeza. Por que o Íris não tem? Por que o prefeito de Goiânia não tem um líder ainda? Naturalmente, eu penso que administrativamente ele não tenha sentido essa necessidade. Muito provavelmente ele esteja debruçado, né, com aqueles problemas enormes que está cansado de dizer em relação ao governo passado, né? A herança maldita, e naturalmente a atenção dele tem sido mais em função de resolver esses problemas administrativos do que resolver a questão política. Eu penso que no exato momento que o Íris, né, resolver essas questões administrativas, ele vai saber que precisará da questão política. E aí ele naturalmente vai escolher o seu líder. Eu estou com o vereador Anselmo. Câmara não vai escolher líder coisíssima nenhuma. O líder do prefeito, quem vai escolher é o prefeito quando ele sentir a necessidade política de ter um líder ali naquela casa. Penso eu que até agora ele não tem líder porque ele não viu essa necessidade política. O nome já diz tudo, né? Líder do prefeito, né? Quer dizer, é líder do prefeito. Se é do prefeito, o prefeito que tem que escolher. Claro, eu concordo com você. Acho que o prefeito Íris Rezende realmente está ainda tentando encontrar aquele caminho. E eu já dizia isso ao longo dos nossos programas aqui. No ano passado, antes mesmo da eleição, eu dizia, o próximo prefeito, seja ele qual for, e vai ter muita dificuldade para entender o que está acontecendo nessa cidade, né? Tanto no aspecto do caixa, do dinheiro, finanças, como é que está essa situação, quanto de resto em relação à manutenção da cidade, que ainda está com cara, né, de Paulo Garcia, tanto que ele deixou de problema na cidade, a buraqueira que ele deixou, embora o prefeito já tenha tapado muitos buracos, mas enfim, o prefeito Íris Rezende certamente está equacionando essa questão para depois vir com tudo. E ele já andou mostrando que está com vontade de vir com tudo. Veio em alguns aspectos, inclusive na ameaça que ele fez, velada, mas não deixa de ser aquela nota da Comurg quando alertou os grevistas, querem entrar em greve? Tudo bem, a gente está tentando resolver de uma melhor forma possível, mas se vocês quiserem... A empresa acabou. Vamos liquidar, acabou. Acaba com essa brincadeira toda. Tanto que eles seguraram a greve para depois. Eu não tenho a menor dúvida. A Câmara Municipal, o que é? Uma casa política, e é uma casa política de ressonância gigantesca. Tudo em termos de política em Goiás, né, no que diz respeito à Câmara Municipal, tem um barulho maior, tem uma repercussão maior, é uma ressonância impressionante. O prefeito Íris ainda não precisou de fazer política e não tem necessidade de política até agora. Ele tem necessidade de dinheiro, de resolver problema administrativo. Por isso que até hoje ele ainda não quis ter um líder naquela casa. E ele me disse, quando eu gravei aquela entrevista com ele, não foi durante a entrevista, mas ele me disse, antes disso, a gente não estava ainda com um cinegrafista junto, ele me disse o seguinte, como é que a gente vai lidar com uma casa que tem mais de 20 partidos representados ali dentro? Quer dizer, é interesse de um, de outro, e no fim acaba sendo interesse comum, como de resto acontece também na Assembleia, como de resto acontece no Congresso, né? Todo mundo, de alguma forma, bota a faquinha no pescoço do prefeito, do governador, do presidente. Ele teria que fazer uma administração política a varejo, né? Um super varejão, vamos dizer assim. E é muito complicado. Talvez esse tenha sido também um aspecto que tenha feito com que o prefeito Íris ainda não tenha decidido para que rumo caminhar no que diz respeito ao seu líder naquela casa. Para a gente fechar esse bloco, a gente vai falar sobre um assunto também que causou bastante polêmica essa semana na casa, que foi a declaração do vereador Paulo Magalhães, dizendo que tinha estado com o secretário de governo de Íris Rezende, Samuel Almeida, tentando exatamente conversar sobre essa questão do líder. Por que o prefeito não coloca um líder? Ele teria, segundo o vereador Paulo Magalhães, teria ouvido de Samuel Almeida uma versão de que, no fim, tudo se ajeita, quando for a hora, a coisa se acomoda, e o vereador Paulo Magalhães entendeu isso como o seguinte, vereador tem preço. Ele mesmo explica. Eu fiquei preocupado porque não tem um líder do prefeito e eles não estão dando a mínima satisfação a essa casa. E o prefeito já foi derrotado aqui com uns 4 ou 5 vetos. Então eu falei para o Samuel que o momento estava sendo passado sem perceber. E ele então me confirmou que durante os 20 anos que ele teve na Assembleia,
como presidente daquela casa, como líder do governo e com a experiência que ele tem, ele sabe como lidar com o vereador. Eu falei, o senhor quer dizer que vereador tem preço? Ele falou, vamos ver lá na frente, tenho certeza que nós teremos maioria na Câmara. Para mim, ele falou que cada vereador tem preço. Muito bem, só que o vereador Paulo Magalhães deu essa declaração que causou tumulto. O Cajuru disse que ia interpelar judicialmente Samuel Almeida. Samuel desmentiu, disse que não declarou nada disso que o vereador Paulo Magalhães disse lá no plenário e disse à nossa equipe também. E aí, Gama? Ficou um disse que me disse, né? Quem foi que disse na casa de Eunice? Enfim, virou uma fofoca. Mas a verdade é que foi um tema bastante discutido, bastante debatido, um mal-estar desnecessário. Um mal-estar completamente desnecessário. Eu duvido que o vereador Paulo Magalhães, que eu conheço muito bem, Paulo, tenha inventado essa história. Duvido que o Paulo Magalhães tenha criado essa história. Duvido que ele não tenha ouvido alguma coisa nesse sentido. Pode até não ser exatamente essas palavras, mas enfim, alguma coisa aconteceu na reunião entre ele, Paulo Magalhães, e o secretário Samuel Almeida. Agora, o Paulo Magalhães talvez não tenha tido a habilidade correta para administrar bem o assunto e colocar da forma que colocou. Da forma como colocou, realmente a casa inteira está em maus lençóis. Por quê? Porque qual é a nossa impressão? Que realmente cada um tem preço. A gente sabe que tem uns que dão até desconto. Tá bem, né? Que pena, né? A gente tá chegando ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a participação do Luiz Gama, radialista, jornalista. Obrigado por ter vindo, Gama. Um abraço, Paulo. Até a próxima. Boa noite. Boa noite a você também, telespectador. Obrigado pela companhia. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. No momento certo, o governo de Goiás tomou as medidas de ajuste de suas contas. As secretarias foram reduzidas de 16 para 10 e foram cortados 5.000 cargos comissionados. Também foram feitos investimentos na eficiência da gestão pública. Com as contas equilibradas, credibilidade e diálogo, os goianos construíram as bases para um novo salto de desenvolvimento. Assim, nasceu o programa Goiás na Frente, o programa de investimentos do governo de Goiás. Mais de 6 bilhões de reais serão aplicados em saúde, educação, segurança, asfalto, habitação, saneamento e muito mais. Outros 3 bilhões de recursos indiretos completarão o programa, totalizando 9 bilhões de reais de investimentos. Goiás anda na frente e caminha para se tornar um dos estados mais competitivos do nosso país. Mais desenvolvimento, mais empregos. Goiás, inovação que cuida das pessoas. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Se tem uma coisa que torna todos iguais é a preocupação com saúde. Se você tem síndrome de Down, algum tipo de trissomia ou doença crônica, é sua hora de se vacinar contra a gripe. De 8 a 12 de maio, procure um posto de saúde. Leve identidade e cartão de vacina. Não se esqueça, 13 de maio é o dia D. Todos os grupos tomam a vacina. Governo de Goiás. Responsabilidade que cuida das pessoas. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer.
Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você.